Se a gravação. Tá. Eu vou começar com uma oração, então. Vamos fechar nossos olhos. Vou orar rapidinho. Senhor Deus, queremos agradecer por esse momento, por mais esse dia, Pai. Agradecer pela reforma que tem acontecido, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de todas as coisas, pelas pessoas que têm servido. E queremos pedir, Pai, por esse momento da aula da IBD, que o Senhor possa cuidar de nós, cuidar da aula, que o Senhor esteja aqui conosco, Deus. A Senhora agradece, em nome de Jesus. Amém. Então, revisão rápida, enquanto o pessoal ainda não chegou. A gente está falando sobre a revitalização da igreja. A gente está nessa série. E as primeiras duas aulas, a primeira dada pelo Gil, a segunda dada pelo Tauei. Se você não assistiu alguma delas, elas estão no YouTube. Então elas estão lá e vocês podem, ou quiserem revisar, está lá. A primeira aula, o Gil ele falou sobre cosmovisão, mas a cosmovisão da perspectiva não cristã. Então, nós temos o modernismo e o pós-modernismo. Basicamente, de forma bem resumida, as duas cosmovisões, elas tiraram Deus do centro e decidiram colocar o homem no centro de todas as coisas. Então, o modernismo, ele decidiu que o homem agora ele é... A gente consegue encontrar as respostas pelo homem, pelo raciocínio, pelo intelecto, e a gente consegue por definições e encontrar a verdade. Enquanto o pós-modernismo, ele abre mão um pouco dessa questão de verdades, de coisas centrais, de coisas certas, e ele começa a relativizar várias coisas. O vídeo do Ju está lá no YouTube, quem quiser assistir, revisar ou ver, está lá. E aí o Tauei, na aula passada, ele falou sobre cosmovisão bíblica. E ele trouxe um exemplo muito legal, oftalmologista, né? Que basicamente cosmovisão, de uma maneira mais simples, é a lente com que a gente enxerga todas as coisas. Então, se a gente tem uma lente, a gente enxerga aquilo de uma forma, se a gente tem outra lente, a gente enxerga a realidade de outra forma, né? E basicamente a cosmovisão bíblica, ela se resume em criação, queda, redenção, ou a gente pode chamar de restauração também, e consumação. Dito tudo isso, o que a cosmovisão tem a ver com a minha vida? Então, a proposta vai ser mais ou menos tentar entender o que isso tem a ver para a gente. Mas antes de entrar exatamente responder essa pergunta, eu quero trazer de novo a definição do que é cosmovisão, né? Então, uma cosmovisão é um compromisso que pode ser expresso como uma narrativa ou em um conjunto de pressuposições que sustentamos sobre a constituição básica da realidade. Eu ressaltei narrativa porque é por onde a gente vai aqui falar na aula de hoje. Então, de forma mais simples, o que está escrito aqui, nossa cosmovisão, nossas lentes, elas são, na verdade, definições ou que a gente tem para nossa vida. Então, a gente acha que isso é certo, isso é errado, a Terra foi criada desse ou daquele jeito. Ou, de forma não tão intelectual, nossa cosmovisão é definida pelas histórias narrativas que nos foram contadas um dia em nossas vidas. Então, por exemplo, se você acredita que a Terra foi criada a partir de uma explosão, e aí depois de sucessões de evoluções e de probabilidades, nós somos definidos como somos hoje, você vai entender que a vida é formada de um jeito e o que é certo e errado é de uma certa forma. Então, se você acredita que nós somos probabilidades de várias evoluções, então provavelmente a pessoa que acredita assim vive uma vida sem muito se importar que existe um Deus com o qual você tem que responder ou você tem que prestar contas, né? Isso é só um exemplo de cosmovisões. Existem outras e várias cosmovisões, né? Então aqui o ponto que a gente quer chegar, que o Tauê ele introduziu na aula passada, são que as histórias e as narrativas elas são importantes. E a Bíblia ela é formada por muitas histórias.
Mas não quer dizer que se a gente ler a Bíblia, as histórias, a gente vai necessariamente interpretar a Bíblia como ela deveria ser interpretada. Eu posso ler uma mesma história, contar para o Tiaguinho, contar para o Léo e para o Tchali, e ele pode tirar conclusões totalmente diferentes da mesma história que eu contei para eles. Então só para dar um exemplo, é bem possível que, e muitas vezes a gente faz isso, que a gente lê as narrativas bíblicas de uma forma, de uma cosmovisão muito moralista. E eu não estou falando que a ética e a moral não estejam na Bíblia e não sejam relevantes. Mas quando a nossa visão de ler a palavra é puramente moralista, tudo que a gente vai tirar de toda e qualquer história são os princípios morais que a gente tem que aplicar nas nossas vidas. Então, só para dar um exemplo, você pode ler a história de Davi e tentar encontrar o que Davi fez de certo e o que Davi fez de errado. E toda a conclusão que você tira a partir de Davi é o que eu tenho que fazer na minha vida ou o que eu não posso fazer. Ou eu vou ler um profeta que eu nem sei o nome e eu vou tentar encontrar naqueles profetas o que eles fizeram de certo, o que eles fizeram de errado, e não fazer o que eles fizeram, que eles falam que é errado, e fazer o que é certo. É uma forma de leitura da Bíblia que por trás dessa leitura está uma cosmovisão de tentar enxergar as coisas de forma moralista, né? Então a resposta é, dado que a gente consegue ler a Bíblia de formas erradas, então qual que é o direcionamento pelo qual a gente tem que ler a palavra? É mais ou menos por aí que a gente vai na aula de hoje, tá? Então, lembrando, isso daqui a gente não pode esquecer, criação, a cosmovisão bíblica, criação, queda, redenção, restauração e consumação. Hoje a gente vai passar por criação, queda e redenção. A próxima aula, que vai ser dada pelo Paulo, ele vai falar sobre a consumação. Então, tudo começa, e aqui eu não vou entrar tantos em detalhes, porque é 1 hora para falar todas essas etapas, então eu vou dar uma passada. E alguns detalhes a gente vai falar no decorrer de outras aulas. Criação. Eu acho que nós sabemos que fomos criados por um Deus. Aqui na nossa igreja a gente acredita que fomos criados por um Deus. O Deus, ele decidiu, ele quis nos criar e com a criação ele tinha uma intenção por trás delas. Então, nós fomos criados por um Deus e não somos obras de um acaso. Isso já muda muita coisa. Nós não somos resultados de probabilidades ou uma explosão, mas nós fomos criados intencionalmente por um Deus criador com uma expectativa dele e planos dele para nossas vidas. Foram em 7 dias. Vamos para frente. E fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E pra gente talvez não faça tanto sentido o que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus. Mas para o pessoal daquela época, talvez uns milhares de anos atrás, quando eles leram isso fazia muito mais sentido, ou ouviram isso, que a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, fazia muito mais sentido para eles, né? Porque naquela época que eles estavam vivendo, existiam muitos templos. Por exemplo, vou dar um que a gente tem mais acesso, sei lá, um templo egípcio, em que tinha aquela construção, aquela estátua de Anubis, enfim, qualquer deus. Eles não acreditavam que de fato aquela estátua era o deus deles, mas era uma imagem, é uma estátua à imagem e semelhança daquele deus. Em que aquela estátua, ele era o representante, ele representava Deus naquele templo. E no fim das contas, quando está escrito que somos a imagem e semelhança de Deus, de forma mais simples, está sendo dito que nós somos os representantes de Deus aqui na Terra. Nós somos quem Deus escolheu para que estivéssemos aqui para governar, em que Deus ele governaria por meio de nós a criação dele. Isso é muito importante, isso é um aspecto muito importante da criação que a gente tem que entender e que vai estar totalmente ligado com a nossa aula e tem tudo a ver com a nossa leitura bíblica também, né? E por último, Deus ele criou a gente e não criou e foi embora. Ele fez questão de se relacionar conosco. Ele fez questão de andar no jardim e toda a história bíblica ele faz questão de ir com a gente, estar com a gente, seja no tabernáculo, seja no templo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso.
Mas uma certeza que a gente tem que ter no nosso coração é que Deus quer estar com a gente. E muitas vezes a gente chega em um momento que a gente até questiona se Deus quer estar com a gente, quer estar do nosso lado, quer estar presente. Mas a teologia bíblica, o Antigo Testamento e toda a Bíblia vai falar, ele quer estar com você e ele faz questão de estar com você, né? E ele pede para que cuidemos do jardim. Isso aqui tudo para falar da criação. Resumido, mas estamos trazendo os pontos centrais que vai direcionar toda a nossa leitura bíblica. O segundo momento é a queda. Queda, então já está Adão e Eva, eles decidem comer do fruto proibido, e aí por meio disso todo o pecado está em nossas vidas e em todas as gerações que vêm em seguida. Só que não é só o ato, na verdade é um negócio um pouco mais profundo. Quando eles comem daquele fruto, o que estava a cobra, a serpente estava falando, a grande tentação dela era que para o homem e para a mulher serem independentes de Deus. E a grande palavra, a historinha que ela conta é que Deus não queria que vocês, homem e mulher, todos nós, conhecêssemos a verdade, o mal e o bem pelas nossas próprias capacidades, que a gente precisaria de Deus. E a partir do momento que a gente comesse, a gente conseguiria ser igual a Deus. Isso, no fundo, ele está falando: eu quero que vocês sejam deuses de vocês mesmos e vocês vivam de forma independente sem Deus. Isso é o primeiro pecado, e isso não vai sair da história em nenhum momento da gente, e isso está em todos nós. Nós queremos, em todos os momentos da nossa vida, uma vida independente de Deus. A gente quer fazer o que a gente acha que é certo, a gente quer viver da maneira que a gente acha que é melhor, e a gente quer tomar nossas decisões sem orar, sem passar um tempo com Deus, sem conversar com Ele, enfim, sem consultá-lo, né? É isso o grande, no nosso DNA, o grande pecado que está em todos os momentos e não foge de ninguém. Todos nós estamos suscetíveis a isso. E cometemos esse pecado, né? Mas, além disso, além dessa forma autônoma, independente de Deus de viver, hoje em dia, por causa do pecado, a gente tem dor e sofrimento. A gente vai passar por dor e sofrimento. Não tem jeito de fugir disso. Qualquer pregação, teologia, qualquer mensagem que fale que você não vai sofrer se você estiver com Deus, você não vai ter dor, isso tudo não é bíblico. A gente vai, uma vez que o pecado está conosco, a gente vai passar por dor e sofrimento. Nossos relacionamentos, eles serão quebrados em alguma medida. Você pode ser o melhor pai e mãe que vocês são capazes de ser. Vocês podem falar de Jesus, levar para a igreja, que provavelmente em algum momento vocês vão se lidar com seus filhos e falar: meu, o que está acontecendo com eles, né? Por que eles estão me tratando assim? Mas eu não fiz certinho? Não fiz. Por que está essa quebra comigo, né? Os relacionamentos estão quebrados, independente se você vai para a igreja ou não. É claro que eles podem ser mitigados, graças a Jesus, mas seja com seus filhos, seja com seus pais, seja com seus amigos, com a sua esposa, com seu marido, a gente vai experimentar de relacionamentos quebrados e não tem jeito. E como eu disse, a gente vai viver de forma independente, querendo fazer as coisas da nossa forma, vivendo da nossa forma sem Deus. Então passamos por criação, queda, e agora estamos na redenção. E redenção é praticamente toda a Bíblia. Então, criação lá, os primeiros capítulos de Gênesis, queda está logo lá nos primeiros capítulos de Gênesis, redenção, restauração, pode ser esses dois, está de Gênesis logo no começo até basicamente Apocalipse, Deus restaurando toda a criação e toda a queda que a gente mesmo causou. E então, dado que a restauração ele é a maior parte da Bíblia, como que a gente lê? Como que a gente vai ler Êxodo? Como que a gente vai ler Reis, Juízes, Profetas? Se não é da forma moralista, não em outras lentes, como que a gente tem que ler isso aí, né? E existem algumas sugestões, mas eu vou ir por duas linhas. A primeira linha é a partir das alianças. Somos um povo caído, mas Deus constantemente, pela graça dele, ele começa a fazer alianças com seu povo e com nós.
Ele propõe alianças de forma graciosa. Ele, pela atuação dele, ele, ele propõe isso. E a gente vai passar por algumas delas. E como disse que o homem era o representante de Deus, ele governaria por meio do homem. Deus ele passa a escolher algumas pessoas específicas para que ele governasse a sua criação. E ele é o que a gente chama que é a soberania de Deus por meio dos seus servos. Alguns servos especificamente, principalmente, que a gente vai passar, né? Alguém pode pegar uma água? Não, tá secando minha boca. Eu vou passar rápido para não, porque são muitas histórias, eu vou passar bem rapidamente só qual que é o plano central. Noé, então quando a gente fala que teve a queda, aí tem dor, sofrimento, relacionamentos quebrados, as pessoas começam a entrar numa espiral de cada vez pior, morte, morte, divórcios, mentiras e muito mais, poligamias, um monte de coisa. A gente vai lendo, a gente vai falando, a gente vai vendo que as coisas estão cada vez piores, até que Deus fala: não, vou começar do zero, vou destruir tudo isso aí, vem o dilúvio e toda aquela história dos animais e os casais. E Noé é a primeira aliança que Deus faz com o seu povo. É a primeira aliança que ele fala que ele não vai mais destruir a criação da mesma forma que ele destruiu por meio do dilúvio. E o sinal que ele dá é o sinal do arco-íris. E foi Noé, por meio de quem Deus ele decide então ser um dos, por meio de, vou chamar de mediadores, tá? É um dos mediadores que traria a soberania e o governo de Deus aqui na Terra. Noé, ele é o primeiro aliança, a primeira aliança com ele e o primeiro mediador. O segundo, então, depois de Noé, tudo começa novo, mas Noé ele também não era perfeito. A gente lê na Bíblia que ele faz a vinha, ele planta a vinha, ele sai, se embebeda, e aí acontece várias coisas ruins por causa disso. Então, mesmo ele sendo o mediador de Deus, ele era um mediador imperfeito. Noé ele não era perfeito, ele não foi escolhido por ser um cara perfeito, mas ele era tão pecador como qualquer um de nós. E aí, depois de Noé, as coisas vão piorando, vão piorando, vão piorando, até chegar finalmente em Babel, que é o ápice do orgulho humano, eles querendo construir aquela torre para chegar até diante de Deus e falar: nossa, como nós somos poderosos e nós somos. Era o ápice do orgulho do homem. E aí Deus separa as línguas. Eu estou falando bem rápido, sim, quem quiser ir em um pouco mais de detalhe, a gente vai passar. Depois eu explico a proposta, mas a gente passa isso com mais devagar, mais para frente. Mas aí eles separam as línguas, os povos se separam, e aí Deus decide começar algo novo por um novo mediador, que é Abraão. E Abraão é alguém muito relevante na Bíblia. Ele é chamado pai da fé, mas não só por ser o pai da fé, mas porque Deus ele decide fazer uma nova aliança, e uma aliança que vai influenciar toda a história de Israel e também as nossas histórias. E Abraão, então, a partir dele, quais são as a aliança com Abraão é muito interessante. Não sei se vocês lembram, mas quando Deus ele começa a falar com Abraão, manda sair da terra dele, mas em um determinado momento ele fala: Abraão, pegue uns animais aí, corte eles no meio, deixe metade de cada lado, e agora aí deixa assim. E Abraão, naquele momento, pra gente é meio estranho, mas Abraão entendeu exatamente o que Deus estava pedindo para ele naquele momento. Naquela época, quando as pessoas. Uma forma de você firmar uma aliança era você fazendo justamente isso, separando os corpos de animais, deixando um de cada lado. E a pessoa que estava fazendo as promessas, que normalmente era o vassalo para o seu senhor, ele passava no meio desses animais, falando que ele cumpriria as promessas que ele fez. E se ele não cumprisse, que acontecesse com ele o que aconteceu com esses animais. Ou seja, ele estava colocando a vida dele em jogo, se ele não cumprisse com as promessas, podia matar ele, cortando ao meio. E só que o que acontece na aliança de Abraão e Deus é que quem passa no meio não é Abraão, que normalmente deveria ser o vassalo, né? Mas quem passa no meio é Deus. É Deus por meio daquele fogaréu, ele passa no meio e no fundo o que ele está falando, eu vou cumprir exatamente o que eu estou falando para você, minha aliança, e se eu não cumprir com o que eu estou falando, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Isso é algo muito
estranho, mas belo. Porque o Deus Criador se propor, se humilhar ao ponto de passar por isso e falar que vai acontecer com ele o que aconteceu com esses animais, mesmo ele sendo o criador e dono de todas as coisas, é algo que já mostra quem nosso Deus é, e mostra quem nós somos também. Somos dependentes de um Senhor. Não é Abraão que passa, porque ele sabia que ele não ia conseguir cumprir com as promessas, mas ele é Deus quem passa em nosso lugar, né? E ele é um Deus fiel. E as promessas de Abraão, um nome famoso, descendentes como as estrelas no céu, pai de muitas nações, mas eu quero focar em por meio de quem o mundo inteiro seria abençoado. Por meio de Abraão, todo mundo seria abençoado. Abraão tem um filho, Isaac, tem toda aquela história muito bela, mas ele morre e o mundo não é abençoado por meio dele tão rapidamente ou claramente, né? E Abraão tem um monte de pecados, apesar de ele ser um mediador de Deus, a gente sabe as histórias dele, apesar de ele ter muita fé, ele comete muitos pecados e ele era um mediador imperfeito. Essa vai ser a última história que eu vou contar um pouco mais em detalhes, depois a gente corre mais e a gente chega na. Vai ficar um pouco menos pesado, né? Então Abraão tem Isaac, filho dele prometido, vai Jacó, depois tem Josué. Josué, ele é levado preso para o Egito. É, José é levado preso para o Egito, e lá ele tem toda a história, a construção dele, a família dele vai para o Egito, e chegamos aqui no Egito, o povo está sofrendo muitos maltratos por parte do faraó novo, e eles clamam a Deus, e Deus levanta o terceiro mediador, que é Moisés. E Moisés, ele é um cara que foi treinado nas melhores escolas do Egito, era um cara super capaz, mas em determinado momento ele vê ele era hebreu, né? Vê um hebreu sendo maltratado por um egípcio, mata o egípcio, e aí o faraó ele vai atrás, provavelmente iria caçá-lo, iria matá-lo, então ele foge e fica no deserto. E vou pular um pouco. Então, Moisés, ele passa muito tempo nesse deserto. Quando ele já achava que a vida dele seria aquela simplicidade no deserto, Deus, e apesar dele ser muito capaz, muito capacitado, mas ele já estava muito tempo naquele deserto, achou que a vida ia acabar, ia ter uma família lá. Deus decide chamá-lo nesse momento por meio de uma sarça ardente. E aí acontece tudo aquilo que a gente já sabe. Moisés é chamado no meio da simplicidade agora da vida dele. Ele já não era mais aquele cara que um dia foi super bem treinado, ele é um cara simples, já passando muitas décadas. Mas ele é chamado por Deus nesse momento e sendo totalmente dependente dele, porque Moisés nem qualquer outra pessoa conseguiria fazer aquelas 10 pragas que Deus prometeria, né? E aí, diante de Faraó, Deus ele realiza aquelas 10 pragas. Várias pragas, e que muitas dessas pragas estão ligadas aos deuses daquela religião. Então, muitas daquelas pragas estavam contestando o poder e daqueles deuses daquele momento. Então, quando Deus, por meio de Moisés, do mediador, fala que ele vai fazer determinada coisa ou outra, ele está falando: eu sou mais poderoso que esse Deus que vocês acreditam, que prometem que o rio vai ser sempre perfeito para vocês, não vai vir gafanhotos. Mas mais do que isso, ele estava indo muito mais do que direto do que os deuses de forma geral. Era um confronto direto com Faraó. Porque o Faraó, naquela época, ele é visto como um deus também. E qual era o papel do Faraó? Ele era o responsável, uma divindade responsável por manter a terra do Egito funcionando. Então ele era aquele ser divino que seria responsável que todas as coisas estivessem dando certo. Quando praga após praga as coisas começam a dar errado, no fundo o que estava acontecendo era o povo começar a questionar se Faraó era realmente tão poderoso assim. E chega ao ponto, por isso que o Faraó ele é tão assim em não deixar aquilo acontecer, porque no fundo ele estava sendo diretamente confrontado
E o que Deus estava falando, eu sou mais poderoso que você, eu não vou ceder a você, eu não vou fazer o que vocês estão mandando que vocês que Deus faça. No fim das contas, era Deus falando: eu sou superior a qualquer ídolo, qualquer Deus que vocês possam acreditar, e vocês precisam de mim e eu vou libertá-los. E a partir daí acontece, eles são libertos, eles estão agora no deserto, e acontece a terceira aliança, que é a aliança mosaica, em que primeiro Deus liberta aquele povo pela graça. Eles não mereceram ser libertos daquele lugar, eles clamaram a Deus, foi o que eles falaram, e Deus ouve o clamor e decide libertá-los. Só que agora no deserto, Deus traz então a aliança, que é a nova lei, que ele são uma série de leis que aí vai pegar Êxodo, são aquelas partes bem difíceis de ler, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, em que Deus ele vai trazer uma série de leis para falar o que é certo e errado, e que era importante para eles cumprirem, senão a promessa da terra prometida que Deus estava fazendo, ela não iria se cumprir, eles iriam perder. Então, para manter a aliança com Deus, era. Não para manter a aliança, mas para manter as bênçãos de Deus, era necessário cumprir com as leis. Mas Moisés também não era perfeito, ele era um mediador imperfeito, ele não consegue entrar na terra prometida por causa dos seus pecados, ele é tão pecador quanto eu e você, quanto todos nós. E só adiantando, a gente vai ler agora, a gente passa por juízes, reis e profetas, o povo não conseguindo cumprir com as leis, o povo mantendo vários ídolos, não conseguindo ter Deus no coração, são várias idolatrias, e toda essa história, se eu fosse resumir, seria basicamente isso do Antigo Testamento. Mas a gente vai passar bem rápido por isso aí. Aqui ficou pequeno, né? Mas enfim. Noé, Abraão, Moisés, estamos no caminho, no enredo que toda a Bíblia conta. Passamos por juízes e reis, a gente lê juízes e reis, o povo não conseguindo cumprir com as ordens de Deus, não conseguindo manter as leis, principalmente. Ah, não, desde o começo, desde o juízo já começa tudo errado. Reis, as coisas parecem que estão tão ruins quanto, em alguns momentos pior, mas assim, bem ruim. Então toda aquela espiral de coisas indo piorando se repete novamente. E até que a gente chega num rei, segundo o coração de Deus, que é Davi, em que é feita uma nova aliança por meio de Davi. Davi é o rei, segundo o coração de Deus, talvez não, o rei mais importante da época de reis, e ele também é por meio de quem Deus faz muita coisa. Inclusive, ele faz uma das alianças aqui embaixo, uma das alianças que, talvez não, mas uma aliança muito importante para a Bíblia, em que ele prometia por meio do profeta Natã que a linhagem de Davi seria eterna. E nunca depois dele viria um rei em que estaria eternamente no trono. Mas Davi também era um ser pecador, enfim, pecador como nós, a gente já sabe. E o filho dele, que é Salomão, foi um filho muito sábio no começo, mas que fez um monte de besteira. E, inclusive, ele morreu, ele não está eternamente no trono até hoje. E é por causa dele que é a divisão do reino. Então, o reino que foi unificado por Davi, ele é dividido por causa de Salomão e é dividido nas gerações posteriores a ele. A partir daí a gente tem o reino do norte e reino do sul, em que reino do norte o capital é Samaria, reino do sul a gente chama de Judá. Por isso que quando a gente for ler lá em Reis ou em Crônicas ou em qualquer coisa, a gente lê sobre Samaria, eles estão falando do norte, que foi o reino dividido, reino do sul, Judá. Reino do Norte só reis horríveis, um pior que o outro. As coisas vão cada vez pior lá. É inclusive lá que acontece que o profeta Elias e Acabe aparecem lá, se vocês lerem um dia. Reino do Sul, alguns reis bons, maioria ruins, mas eles são maus na maior parte do tempo. Deu para entender? Alguém tem uma pergunta? Vou dar uma pausa. Alguma dúvida? Pode levantar a mão.
Então, os reis são ruins, o povo é ruim, as coisas vão de mal a pior, e por não cumprir a lei e por ser incapaz de manter fiel a Deus, eles aquela promessa em a aliança de Moisés, eles não conseguem. Então eles são levados para o exílio. O Reino do Norte ele é basicamente destruído. Eles são dominados por um povo chamado Assírio. Esse povo é extremamente cruel, mas ele também era um povo extremamente inteligente também. Para evitar que esses povos dominados eles viessem e se revoltassem contra eles, uma tática deles era miscigenar. Então, lá estavam os hebreus, eles começam a trazer povos de outros lugares, e eles fazem uma miscigenação, em que agora já não são mais hebreus, mas são uma mistura de vários povos. Por isso, quando a gente vai ler no Novo Testamento, os judeus não gostam dos samaritanos, porque eles já não são mais uns judeus, né? Não são mais hebreus que se tornaram judeus, mas eles são uma coisa que ninguém sabe o que é, são samaritanos. O Reino do Sul, eles são exilados para a Babilônia, e ficam lá presos por muito tempo, 70 anos, em que eles sofrem as consequências dos pecados dele e também de abandonarem Deus. E eles ficam. E naquele período é tão doloroso para eles que eles entendem agora que eles não querem mais abandonar a Deus. E eles entendem agora que a lei é importante e eles querem cumprir a lei exatamente como ela tem que ser cumprida. Então, no Novo Testamento, algumas coisas a gente começa a entender por causa do exílio, porque eles são tão assim, né? Mas eu vou explicar um pouco mais detalhe. E é nesse período que surge todos aqueles livros dos profetas, nos reis e no exílio. Então você vai ler Isaías, Jeremias, Ezequiel, Malaquias, Miqueias, Abacuque, todos aqueles nomes estranhos lá do fim do Antigo Testamento. São todos profetas falando: meu, toma jeito, porque se vocês não tomarem jeito, vocês vão sofrer as consequências. Mas além de sofrer as consequências, eles sempre traziam uma promessa de esperança. Mas voltem para o Senhor, que o Senhor vai te restaurar. E vários desses profetas têm várias promessas muito interessantes. Inclusive, muitas dessas promessas são sobre Jesus, que seria a vinda do Messias, né? Então, exílio, voltaram, alguns voltam para a terra de Judá, Jerusalém, outros decidem continuar a vida na Babilônia, uma parte volta, uma parte fica lá, e finalmente acabam todos os livros do Antigo Testamento, e aí são 400 anos em que a gente não tem nenhuma referência bíblica sobre esse período, que aí é o que chamamos do interlúdio. Ou a gente pode chamar de período intertestamentário, que é entre o Antigo Testamento e entre o Novo Testamento. Apesar de não ter na Bíblia, esse é um período extremamente relevante de saber para entender por que o Novo Testamento é o que é. Porque o que Jesus está falando com o fariseu, quem são esses fariseus que não tem lá? Ou começa a brigar com os tals de uns saduceus, que saduceus são esses que eu nem sei para que eles servem, quem são eles, de onde eles vieram? Eles são judeus, não são? Enfim, quem são todos eles? Então aqui a minha proposta é passar rapidamente para que quando vocês lerem o Novo Testamento agora, vocês saibam quem é fariseu, quem é saduceu, quem é essênio, quem é João Batista e quem são todos esses aí, né? Então, no interlúdio, aqui é rápido, tá? Então, presta atenção que essa parte é importante e para vocês, quando vocês lerem o Novo Testamento, vocês entenderem. Então, depois que eles são dominados pela Babilônia, eles são exilados, eles voltam uma parte para Jerusalém. Eles ficam um tempo possivelmente livres, só que eles são rapidamente dominados. Desculpa, é babilônios, depois tem os persas, tem uns outros, e eles voltam, ainda sob domínio dos persas, Ciro-persas, e eles ficam um tempo, só que eles são dominados depois pelos gregos. E gregos, eu acho, algumas pessoas, Abel talvez lembre, o Tiaguinho lembre, existe o Alexandre o Grande, nesse período em que ele domina todo aquele território, ele faz um império gigante, e ele domina inclusive essa região aqui dos, dos nossos amigos hebreus, judeus agora pós-exílio. E Alexandre Grande ele tinha uma prática que era trazer ele era macedônio, né? Mas ele traz a cultura grega para os povos dominados. Ele fazia questão, porque ele achava que os gregos era a cultura superior,
ele sendo macedônio, ele trazia essa cultura, ele impunha com que as pessoas conhecessem dessa cultura grega lá. Só que os judeus nessa época pós-exílio, eles são muito resistentes a isso, como eu falei. Então começa a surgir vários desses conflitos. Começa aqui no Alexandre o Grande, mas ele se intensifica um pouco mais para frente. Quando, não sei se vocês vão lembrar, quem gosta de história, Alexandre o Grande morre e todo o reinado dele é dividido em 4, sendo o mais importante o reino dos Seleucidas, que agora são os Seleucidas. Em que a pessoa. Esses nomes vocês não precisam decorar, quando precisar eu falo. Mas sendo o mais importante dos Seleucidas e o mais terrível, um cara que era chamado de Antíoco IV. Esse cara ele era horrível. Ele fazia com que a cultura grega fosse imposta, isso o Alexandre já fazia, mas com mais ênfase. E quem não cumprisse com isso, ele matava. Então teve algumas histórias dele matando centenas, milhares de judeus que não queriam cumprir com aquilo ali, fazendo um mar de sangue. E ele provoca uma das coisas mais terríveis para o judeu naquela época, que é dentro do templo, que era a coisa mais especial para eles naquele momento. Ele constrói um templo dedicado a Zeus. Mas além de construir esse templo dedicado a Zeus, ele faz um sacrifício de um porco dentro desse templo, em que Daniel profetizou isso sobre o sacrilégio terrível, foi justamente esse sacrifício de um porco que era extremamente impuro para o judeu dentro do templo. E aí começam as guerras, os judeus não aceitam, uma família chamada de Macabeus, eles fazem guerrilhas, eles eram muito mais fracos, e eles começam a revolta contra esse Antíoco IV, que foi chamado de Guerra de Macabeus, e eles conseguem expulsar esses Seleucidas da região. E é talvez o primeiro período em que eles conseguem sobreviver independentemente depois de tanto tempo como nação dos judeus, né? Só que esses macabeus, eles logo, não tão rápido, apesar de serem uns heróis, eles se corrompem rapidamente. Eles pegam o poder, eles assumem o poder, tanto o poder do governo quanto o poder sacerdotal. E aí isso era também extremamente condenado, principalmente para as pessoas mais religiosas da época, não era aceito. E aí várias pessoas começam a se revoltar também contra os macabeus. Não revoltar, ele era ao mesmo tempo heróis, mas ao mesmo tempo já começava a surgir alguns grupos que ficaram contra eles. Muita informação, né? Mas é uma hora para falar de todo o Antigo Testamento e chegar até Cristo, é muita coisa. Então agora presta atenção que essa parte é importante. Quem aí, né, se perdeu um pouco, agora volta para cá. Agora são os fariseus. Esses são os fariseus e os essênios. São os grupos que surgem justamente porque eles estão revoltados com esses macabeus. Porque eles estão aceitando a cultura grega, estão dominando e fazendo muita coisa errada. E aí surgem os fariseus e os essênios. E os fariseus, eles têm aquela ânsia de manter a lei perfeita. Por isso, quando a gente está lendo o Novo Testamento, eles têm todas aquelas questões de eu quero seguir as leis e eu quero seguir ainda mais que as leis. Eles fazem leis além das leis além de bíblica. Eles querem se manter puro, mais puro que podem. E os essênios, que provavelmente João Batista faz parte, eles são ainda mais radicais. Eles falaram, nossa, aqui já não tem mais jeito, esse povo já não tem mais jeito. Eu vou ir para o deserto, fazer uma nova comunidade, vou comer gafanhoto, vou viver com minhas próprias leis e aqui a gente vai ser puro aqui dentro do jeito que a gente puder e a gente vai se manter puro. Então são esses dois grupos, fariseus e essênios, o qual João Batista fazia parte. E aí, depois de um tempo, essa independência dura pouco, os romanos dominam eles, e é nessa época que o Herodes, que a gente vai ler sobre os Herodes, que ele não era romano, mas ele era de um outro povo, não era judeu, ele domina sobre a região, e para garantir o poderio dele, o governo dele, ele mantém alguns
alguns sacerdotes debaixo dele por meio de trocas de favores, em que são os saduceus e os sacerdotes. Quando vocês lerem esses, vocês já pensam que eles estão alinhados ao governo e eles se sujeitam a qualquer coisa para se manter no poder. Então, assim, de forma geral, bem genérica, né? Assim, não eram todos, mas assim, como grupo era basicamente isso aí. Então, os sacerdotes barra sumos sacerdotes, principalmente, barra saduceus, eles estão bastante alinhados com o governo, né? Com Herodes naquela época, e eles são muito corruptos e eles não acreditavam, não queriam que as coisas mudassem. Enquanto os fariseus e João Batista dos essênios, eles queriam promover uma mudança, cada um de cada forma. Eles acreditavam que Deus mandaria um libertador e por eles se manterem puros, eles seriam um povo que Deus usaria para libertar, que governaria depois com Deus, com esse Messias, esse libertador político, né? Cada um de um jeito, fariseus de um jeito, essênios de outro, saduceus sacerdotes e os zelotes, que aparece bem pouco, mas os zelotes é o que queriam, estavam bastante contra, mas eles acreditavam em destituir o governo pela força, né? Então os zelotes eles se baseavam nos macabeus. Eles pensavam muito nos macabeus. Então terminamos todo o Antigo Testamento. Até o que não estava no Antigo Testamento, chegamos até aqui. Fazendo um resumo, Deus ele envia vários mediadores: Noé, Abraão, Moisés. Os juízes são uma espécie de mediadores. Os reis também, Davi, o principal deles. E depois as coisas já não estão dando certo, os reis já não estão conseguindo. Deus necessita enviar alguns profetas para alertá-los. Eles não ouvem os profetas, eles são levados para o exílio. E aqui, depois da gente ler todo o Antigo Testamento, pelo menos uma conclusão a gente tem que chegar. O homem é incapaz de se salvar. Foram séculos e séculos aqui de um homem tentando salvar, sejam reis, sejam juízes, sejam mediadores, e aquela espiral vai sempre acontecendo. De história em história, Deus pode recomeçar a história por meio de Noé, pode recomeçar por meio de Abraão, mas não tem jeito. O homem ele vai e vai piorando. Essa é a nossa conclusão. Eu, você, homens, a gente é incapaz de salvar isso aqui. Salvar. A gente não consegue nem salvar a nossa família, a gente não consegue nem salvar a gente direito, a gente não consegue salvar, quiçá, o mundo, né? Aí um homem é incapaz disso. Até finalmente chegar a resposta de Deus, que é Cristo. O Antigo Testamento é perfeito para isso. A gente não consegue se salvar e a gente precisa de Cristo. A gente não consegue salvar nossa família, a gente precisa de Cristo. A gente não consegue salvar nosso qualquer outra coisa, a gente precisa de Cristo. E estamos chegando para os finais. Todas aquelas expectativas que foram construídas. Abraão, o mundo seria abençoado por meio de Abraão. Ele não conseguiu, ele morreu. Ele era imperfeito. Jesus abençoou o mundo. Ele veio da descendência de Abraão e abençoou todo mundo. Moisés, que foi dado a lei, que era a lei para falar o que é certo e errado. Antigo Testamento inteiro, ninguém conseguiu cumpri-la, né? Jesus foi o único que cumpriu a lei e cumpriu ela perfeitamente. Davi, como eu disse, Salomão morreu, o filho dele, ele não tem, Salomão está morto. Jesus é aquele que tem um reinado eterno e ele está no trono até hoje, e ele é descendente de Davi. Profetas, diversas profecias falando sobre uma restauração. Jesus ele cumpriu todas as profecias que foram feitas. E finalmente os judeus naquela época, esses grupos que eu falei que estavam esperando um libertador político, Jesus foi o libertador, mas não o libertador político, o libertador de nossas vidas, dos nossos pecados. Então, Jesus é onde o Antigo Testamento todo ele vai culminar. Todas as coisas, promessas,
todas as coisas culminam em Jesus. Então, quando a gente está lendo todo o Antigo Testamento ou Novo Testamento, o fim, o que tem que ficar no nosso coração é Jesus Cristo. Porque ele foi o único que cumpriu com todas as coisas e todas as coisas que foram prometidas, inclusive. Mundo abençoado, cumpriu a lei, reinado eterno, cumpriu todas as profecias e é o libertador e que nos livra dos nossos pecados. Para concluir, ao mesmo tempo que estamos vivendo no período da queda, a queda não saiu dos nossos corações. O mundo é mau. A gente vai enfrentar problemas nas nossas vidas, sejamos crentes ou não sejamos crentes, a gente vai passar por dificuldades. Todo o Antigo Testamento já nos prova isso. Nós não vamos conseguir salvar ninguém, não vamos salvar a nós mesmos, não vamos ser capazes de salvar o mundo. Mas, no fim das contas, o que você precisa, o que todos nós precisamos, e aquele único que vai salvar todas as coisas é Cristo. Então, sua família está com problemas? Vá para Jesus, vá para Cristo. Sua vida pessoal, você mesmo com você mesmo está ruim, você vai precisar de Cristo. Você precisa dele. Todo esse mundo vai precisar de Cristo, porque em algum momento todas as coisas vão ser redimidas. E é isso que o Paulo vai falar nas próximas duas aulas. A redenção das coisas, um pouco por meio da igreja. Nosso papel da igreja é extremamente importante, mas finalmente na consumação, no fim de todos os tempos, por meio de Jesus Cristo, agora ele vindo como, na segunda volta, como grande, e aí ele vai mudar todas as coisas e todas as coisas serão redimidas. E a última mensagem para finalizar: Deus ele quer estar com você. Deus criou todas as coisas, ele fez questão de estar no jardim com você. Lá no Êxodo, ele fez questão de criar um tabernáculo para estar habitando no meio de nós. Ele quer estar com você. Depois, ele foi construído um templo, porque ele queria estar no meio do povo. E perceba que o movimento, muitas vezes, uma vez que a gente não consegue ir para Deus, o movimento é contrário. É Deus querendo vir para a gente. Deus chegou ao ponto de querer tanto estar com a gente que ele mesmo veio para a Terra e se fez humano para estar com a gente. E agora isso é muito interessante, ele não foi humano por 30 anos. Ele é humano eternamente. Agora na Trindade, Deus, Jesus, Espírito Santo, existe um Deus que é humano. Isso é maravilhoso. Deus fez tanta questão de estar conosco que ele se tornou humano para estar conosco. E no final, em Apocalipse, vai descer as Nova Jerusalém para a terra. Não somos nós que vamos subir. É a Nova Jerusalém vindo dos céus descendo para a terra. Novamente, Deus vindo até nós. E não porque a gente não consegue ir a Ele pelas nossas próprias forças. Se alguém tem alguma dúvida que Deus quer estar com você, Deus quer falar com você, Deus quer tocar seu coração, mostrar sua presença, então espero que não tenham mais essa dúvida. Um último testemunho, quando eu me converti, eu fiquei um bom tempo assim me perguntando, né, como é que eu me converti, tá? Entendi, Deus tocou meu coração. Mas e agora, como é que eu faço para ouvir Deus, escutar Deus, né? Deus está aqui mesmo. E passou um bons anos. A pastora vivia me falando, tem que escutar Deus. O Isaac, sei lá, um pastor você ouve e fala, Deus falou pro meu coração. O que é isso? Eu nunca ouço nada, né? Eu não sinto nada, né? Sei lá. E alguma coisa que eu entendi com o passar do tempo é que, da mesma forma que é difícil aprender uma língua nova, né? Há um tempo, um período de você começar a reconhecer, a ouvir a voz de Deus. E Deus, ele não tem um padrão. A gente ouviu o testemunho da Paulinha, falou com ela de formas espetaculares, de umas formas. Mas Deus pode falar com você de formas diferentes também. Eu gosto muito de ler livros. Deus fala muito com leituras de livros. Mas nem todo mundo gosta de ler livro e não necessariamente Deus vai falar com livros com todos. Alguns vão falar
Enfim, existem N momentos. Apenas persista que Deus ele existe uma forma muito especial para falar com você. Não desista. E, e com o tempo você vai ver que Deus sempre esteve ao seu lado e Deus sempre estará, porque Ele faz questão de estar conosco. Então, vou orar para terminar. E, Senhor Deus, queremos agradecer por essa aula, Pai. Obrigado porque. Mais que isso, eu quero agradecer porque o Senhor sempre esteve conosco, o Senhor sempre está conosco. O Senhor faz questão de estar conosco. O Senhor fala de maneiras tão especiais com cada um, seja por meio da sua palavra, seja por meio de sonhos, às vezes, por algumas pessoas, seja de maneiras tão espetaculares, mas o Senhor fala com nós e o Senhor quer estar conosco, Pai. Que o Senhor guie nossas vidas, tendo a certeza em nossos corações de que nós somos incapazes de salvar a nós mesmos, incapazes de salvar qualquer coisa, mas que nós precisamos do Senhor em todas as áreas das nossas vidas, Pai. E, Senhor, nós sofremos aqui na terra, Deus, sofremos com tantas coisas, Pai, e é tão duro, e é tão doloroso, Senhor, e a gente não entende, Pai, porque a gente passa por essas coisas, mas uma certeza a gente tem, Deus, que nesses momentos o Senhor estará conosco. E se há alguém aqui que não tem essa certeza, Senhor Pai, que possa ficar claro para ele ou para ela que o Senhor está com eles nesse momento. E a promessa de Jesus é que a gente vai passar por aflições, mas que Jesus venceu o mundo e que a gente possa estar com o Senhor aqui na terra com o Senhor e também na eternidade ao lado do Senhor. Assim eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. Últimos avisos, então estamos na segunda parte da série. O Paulo vai continuar falando sobre a consumação, fim dos tempos, um pouco de igreja. E são mais duas aulas, dia 10 e 17. O culto. É isso, né? Já tá certo isso, né? Desculpa. Tá, o culto vai ser unificado e as aulas serão unificadas também, lá no templo. E a gente volta depois em janeiro, eu dou os avisos pelo grupo. Então estejam atentos aos avisos, eu vou colocar lá e também a gente vai melhorar o boletim. A questão da EBD vai estar no boletim também, exatamente como vai ser. É isso. Estão livres.